Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, bem-vindos a mais um webinar da FenaSucro e Agrocana, hoje com o tema Como a área de PDI pode melhorar a performance da produção de açúcar, etanol e energia. E hoje aqui com a gente é Alexandre Reis, diretor da SEW, seja bem-vindo, Alexandre. Rafaela Rosseto, vice-presidente da STAB, seja bem-vinda, Rafaela, muito obrigado pela sua presença. O Marcos, da Think Lab Brasil, CEO, representando aqui toda a parte de inovação e startups. E nosso querido Otávio Valsec, mais conhecido como Vico, da UFSCar, aqui nesse bate-papo junto com a gente. E eu vou começar agora o nosso webinar pedindo para o Alexandre começar e dizer um pouco mais, Alexandre, quais são as perspectivas do Brasil como impulsionador das novas tecnologias para o mundo? Bom, primeiro eu gostaria de desejar boa tarde a todos. É um orgulho para mim, uma satisfação estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar aí o Paulo, a Rafaela, o Marcos e o Vico. E, Paulo, acho que aqui nós vamos ter que desmistificar algumas coisas, né? A gente ouve muito que as pessoas dizerem que o Brasil não está na vanguarda da tecnologia. Pelo contrário, o Brasil não tá só na vanguarda da tecnologia, como é impulsionador de novas tecnologias. Como a gente olha, começando pela área da agricultura, a gente vê aí hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E isso foi com incremento de produtividade, não foi só com incremento de novas terras e novos plantios. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil, nos últimos 20 anos, ele aumentou a produtividade da soja em 34 quilos por hectare por ano, né? Então, foi assim que nós conseguimos ser o maior produtor de soja do mundo. Quando a gente olha para as energias renováveis, né, começando pelo etanol, né, já estamos chegando aí a quase 100 anos do início do processo do álcool atrás, né, que depois se transformou no etanol. E hoje a gente vê como a nossa produtividade aumentou na área do etanol, quanto a nossa indústria dentro da área da produção de etanol hoje, ela é moderna e extremamente produtiva. Continuando aí nas nossas energias renováveis, o Brasil hoje, né, tem 43% de toda a sua matriz energética em energia renovável. Se a gente olha isso para o mundo, é só 14% de um total. Isso é através de tecnologia. Quando a gente olha a nossa matriz elétrica, ainda é mais, porque nós temos 80% da nossa matriz elétrica em energia renovável. Tudo isso é tecnologia. É claro que o Brasil nós temos terras férteis, temos sol, temos água e temos sol. Então, isso nos ajuda a trabalhar muito com a energia renovável. Mas nós, ao longo dos anos, criamos tecnologia para esses desenvolvimentos, né? Hoje, a energia, o etanol já é um sucesso, a energia gerada pela biomassa é um sucesso, a energia eólica, que pouca gente sabe, mas o rendimento que tem uma torre de energia eólica no Brasil é da ordem, somente no Nordeste, é da ordem de 65%, enquanto a média mundial é de 20%. Isso é óbvio que tem a ver com o vento, que o nosso vento é constante no Nordeste, em alguns estados, mas tem a ver também com o desenvolvimento de tecnologia. Então, o Brasil hoje está realmente na vanguarda da tecnologia. Então, Alexandre, se a gente falar que hoje a indústria 4.0 já é uma realidade na nossa indústria, como que você consegue nos balizar? Em toda a indústria existe o 4.0? Como é que está essa nova nomenclatura das nossas indústrias? Quando a gente fala muito de indústria 4.0, o pessoal fala, lá fora ela está se desenvolvendo. No Brasil também, né? No Brasil, quando você vai principalmente para a indústria de bebida, na indústria de logística, na indústria automobilística, na própria indústria de açúcar e álcool. Quando nós vemos aqueles monitoramentos que todo mundo está fazendo hoje à distância, através de aplicativos. Quando a gente vai para a área agrícola, né? Eu não sou o grande entendido de área agrícola, mas a gente pega as máquinas, hoje tudo com GPS. Tudo isso é 4.0.
né? A gente, às vezes, não valoriza o que nós temos aqui dentro. E quando nós vamos para a indústria mais de ponta, hoje nós temos uma fábrica no Brasil da Mercedes, que ela é exemplo para a indústria 4.0 no mundo, né? Nós temos todos os carros AGVs sendo controlados por sistemas digitais pela fábrica, todos os produtos, software e desenvolvimento da tecnologia que foi feito na Mercedes foi feito tudo no Brasil. E aí eu me vanglorio de a ECW ter participado muito dentro desse processo. Quando a gente vai numa fábrica da Fiat em Betim, hoje nós temos lá 4 quilômetros de transportador aéreo, interligando todos os almoxerifados até a linha de montagem, com transmissão de energia sem contato, tudo por indução, e sem ninguém colocar a mão no sistema. É tudo automatizado, tudo digital. Então, também nessa área, que é na indústria 4.0, nós estamos na vanguarda. E temos aqui fabricantes que trabalham nessa área de indústria 4.0, e temos muitas fábricas já utilizando a indústria 4.0 dentro do Brasil. É um monte de pergunta, a vontade aqui é de tirar todo o conhecimento de vocês, né? Mas uma coisa que deixa a gente, assim, uma curiosidade, né? A parceria público-privada, né, ECW, como que ela está sendo feita hoje? Existe essa parceria? Você utiliza a parte pública para se atualizar, para trocar essas informações? A ECW ela tem um foco muito grande na área de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos. Então, nós temos uma parceria muito intensa com a Unicamp e uma parceria muito boa também com o ITA, onde nós desenvolvemos novos produtos em conjunto, novas tecnologias em conjunto com a universidade. Falamos aqui de energia solar. Estamos agora, nesse momento, trabalhando no desenvolvimento com a Unicamp para tentar desenvolver o inversor solar no Brasil, né? Com tecnologia brasileira e que hoje é tudo importado. Então, essa parceria da universidade com a iniciativa privada, ela é primordial para isso. Isso lá fora já funciona muito bem, né? Quando a gente busca na Alemanha, pega a ECW na Alemanha, a maior parte dos desenvolvimentos que são feitos pela ECW são em parceria com universidades. A gente utiliza muito as universidades. E que depois os alunos, quando acabam se formando, já tem um caminho para o emprego, porque eles acabam se formando lá, muitos deles mestres, doutores, e eles vêm para a iniciativa privada continuar esses desenvolvimentos dentro da iniciativa privada. Temos trabalhos aqui também com a Unicamp, que não vai só pelo lado tecnológico para comercial, né? Estamos desenvolvendo junto com eles aqui uma cadeira de rodas sensorial, onde uma pessoa com deficiência, só pelos movimentos do rosto, ele vai se movimentar. Esse desenvolvimento já existia dentro da Unicamp, só que ele não se tornou comercial. Agora nós entramos em conjunto com eles para transformar esse desenvolvimento num desenvolvimento comercial. E o que é importante dizer aqui, né, que esse não é nenhum trabalho da empresa, é um trabalho pessoa física, do seu Rainer Blickli, que é os proprietários da ECW, aonde ele simplesmente entrou com dinheiro para o investimento e não está pedindo nada em troca. Os royalties vão ficar toda com a universidade, porque essa é uma prática normal lá fora. E nós tivemos uma surpresa quando fomos fazer isso, que a universidade não tinha ainda todo um sistema desenvolvido para receber doação de pessoa física. Nunca tinha acontecido uma doação de pessoa física dentro da Unicamp. E isso lá fora, quando a gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, isso é muito normal. Então, e eu acho que o Brasil só vai ser grande ainda mais na tecnologia, hoje já somos grandes, mas ainda mais na tecnologia, com essa parceria entre empresas, pessoas físicas e universidade. Obrigado, Alexandre. Agora eu vou passar com a Rafaela Rosseto. A Rafaela é vice-presidente da STAB, a Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil. Rafa, queria suas considerações iniciais e depois eu já vou começar também com um monte de pergunta para você. Seja bem-vinda.
O microfone da Rafa está fechado, Rafa. Se alguém puder abrir. Abriu o microfone da Rafa. Alguém está no controle? Tatiana? Pronto. Estamos? Perdão. Então, boa tarde a todos. Paulo, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui neste evento organizado pela RIDE, a FenaSucre e a Agrocana. Queria saudar meus amigos Vico, Marcos e Alexandre Reis, e também todos os colegas que estão assistindo e que depois vão nos mandar perguntas, né? Então, peguem leve, gente, por favor. Mas, Paulo, é um prazer estar aqui falando sobre a área de pesquisa na área agronômica. Tá? Pois não, pode perguntar. Legal. As perguntas podem ser feitas no chat, a gente vai consolidar as perguntas e depois repassar a cada um dos nossos participantes. E as que a gente não conseguir responder aqui durante o tempo da live, nós vamos direcionar a cada um. Então, se vocês quiserem fazer perguntas através do chat, fiquem à vontade. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, nós estamos quase com 200 pessoas plugadas aqui, falando sobre esse tema tão inovador, né? E, Rafa, a primeira pergunta que eu te faço é a importância da pesquisa científica e tecnológica na agricultura do Brasil hoje. Como é que você vê isso? Olha, Paulo, a gente poderia falar uma porção de dados econômicos, estatísticas e tudo mais, né? Eu acho que o Alexandre, ele colocou bastante alguns exemplos da grandiosidade que é o nosso país, né? Primeiro produtor de soja, primeiro produtor de carne, de frango, de boi, primeiro produtor de suco de laranja, de açúcar, de café, né? Exportador. Estamos aí em segundo lugar na carne de boi e frango de produção, perdão, exportação aqui é em primeiro lugar, né? E terceiro, produtor de milho. Então, nós somos uma potência agrícola muito grande. É muito fácil a gente, em números e em dados econômicos, observar isso. Mas eu queria fazer uma lembrança que a gente nem sempre nota, né? Se a gente for olhar o nosso café da manhã, o que tem no nosso café da manhã? Leite, café, açúcar, pão, suco de laranja, uma fruta. Então, é muito fácil perceber a importância da pesquisa agrícola, porque todas essas culturas que a natureza nos deu, elas eram, na natureza, de uma maneira muito diferente, elas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. Por exemplo, eu me lembro quando eu era criança e adolescente, até a manga, a gente só comia no final do ano. Hoje em dia, você vai no supermercado, tem uma variedade de mangas, de outras frutas, o ano todo, né? E a manga que a gente comia no final do ano era um caroço, né? Praticamente cheio de fibras, né? Tinha pouquíssima manga. Hoje em dia, elas são maravilhosas, coloridas, lindas. Então, tudo isso é trabalho da pesquisa científica, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, se você pegar a cana que a natureza fez, né? Ela é muito diferente da cana que nós temos hoje em dia. Primeiro que eram 4 espécies selvagens, né, que foram se hibridizando, misturando naturalmente, e depois, com a ajuda dos pesquisadores, elas foram se cruzando e resultaram nas variedades que nós temos hoje. Mas a cana da natureza, ela era muito suscetível a uma porção de doenças, ela era pouquíssimo produtiva, ela é muito desuniforme, ela tinha hábito decumbente, tinha pomos muito grossos, não tinha nada a ver com a cana que nós vemos hoje em dia, que teve um trabalho de pesquisa científica envolvido, né, de ciência e de tecnologia envolvido. Tá? Se você pudesse, Rafa, apontar 2 iniciativas hoje de transformação da cana-de-açúcar através das inovações, quais seriam elas? O melhoramento genético, né? Melhoramento genético tradicional chegou até os dias de hoje com inúmeras variedades que podem ser alocadas em ambientes diferentes, que têm adicionalidades. Por exemplo, quando o Instituto Agronômico foi fundado, em 1887, aí, o diretor ele trouxe variedades de cana para serem plantadas no estado de São Paulo e começou os primeiros experimentos. Naquela época, ele tinha 23 variedades já,
que era crioula, moreninha, eram os nomes todos assim, né? Todos nomes que lembravam um pouco a cana, né? Caiana, caianinha. E dessas 23 variedades de 1887, hoje nós temos, no último censo do Instituto Agronômico, nós tivemos no estado de São Paulo 355 variedades plantadas e no Brasil todo 636. Então, vejam, muito trabalho envolvido, né, no melhoramento genético e todo um trabalho fitotécnico que acompanha essas variedades. Porque quem não é do setor não imagina que nós temos um tipo de cana para cada estado, para cada solo, para início de safra, para etanol, para açúcar, né? Eu acho que o nosso mercado supraenergético, realmente, você falar de 350 tipos e variedades de cana-de-açúcar, você tem a cana-energia, então eu acho que é um trabalho bacana. E eu já aproveito, Vico, para te chamar e te agradecer a presença e, por favor, suas palavras iniciais, que eu já vou começar também a fazer um monte de pergunta que o pessoal está pedindo aqui. Tá. Paulo, um prazer estar com vocês. Rafaela, você sabe que você é a rainha, você é a nossa rainha do setor. Você sabe que a sua posição ninguém tira. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, com o Alexandre, com o Marcos. Eu conheci não faz tanto tempo, ele é bem nerd, né? Paulo foi ex-aluno nosso da primeira turma do MTA de Sertãozinho. Alexandre já também vem de longa data. Antes de eu começar, agradeço, então, mas antes de começar, eu já tenho uma cobrança aqui, que é que assim que nós terminemos esse webinar, eu devo conversar com o Alexandre para fechar contrato para desenvolver algum produto junto com a UFSCar. Senão, eu vou ser demitido por justa causa. Segundo, Rafaela é muito humilde, porque além dela ser vice-presidente da STAB, ela é uma pesquisadora de mão cheia no Instituto Agronômico de Campinas. Então, graças a essas 600 e poucas variedades, até hoje eu estava falando com o Herman, que é do nosso programa do RIDESA, das variedades RDs, e eu comentei com ele que a gente está com mais de 500 variedades. Não tinha esse número preciso. Isso me lembrou uma passagem num projeto que nós temos no Sudão, e numa das primeiras viagens que nós fizemos lá, eles tinham, acho que, 6 variedades, 2 cultivadas. A mais nova era uma CO 6268, quer dizer, Coimbatore, de 1962. Ele falou, quantas variedades vocês têm no Brasil? Eu falei, a gente deve ter mais de 50, né? Quer dizer, se eu falo que a gente tinha mais de 500, parecia ser uma ostentação, mas não é, não. E graças, veja, essas 600 variedades, graças ao Instituto Agronômico de Campinas, ao Plano Açúcar e à Copersucra, é que nós estamos nesse patamar, nesse nível de variedades onde eu coloco dados de latitude, longitude, altitude, pluviometria, enfim, capacidade de retenção de água do solo, característica do solo. O computador me dá uma lista de 20 variedades para início de safra, 20 para meio de safra, 20 para fim de safra. Quer dizer, esse nível de tecnologia só nós temos. Eu não sei se você vai fazer pergunta ou já continuo. Você sabe, você me conhece, né, Paulo? Uma das perguntas que nós temos aqui para você é como está sendo os estudos feitos em bancadas dentro das universidades, como que eles estão tendo approach para sair do estudo e ir logo para a indústria. Tá, então vamos lá. A gente está na academia, eu entrei oficialmente no setor em 1980 para concretizar a última etapa do programa do Proálcool, que foi a mudança do sistema de remuneração da matéria-prima. Veja que de 75, quando começou o Proálcool, até hoje, o Alexandre falou de ganho de produtividade de soja. Não existe cultura no mundo onde você tem, durante esses 45 anos, basicamente, um aumento no volume de etanol, vamos dizer assim, transformando açúcar por unidade diária em álcool. Então, o volume de etanol por hectare
de 75 até hoje, teve um crescente de quase 3,5% todo ano durante 45 anos. Isso não existe no mundo, graças a pessoas que trabalham tanto na área agrícola como na área de indústria. A questão de pesquisa da área de indústria ou da área agrícola junto ao setor. Nós temos duas linhas muito distintas de pesquisa. Uma pesquisa básica, onde se estuda o estado da arte, e a outra, a pesquisa aplicada que o setor necessita. Tá? A UFSCar hoje, eu diria que ela é referência mundial na área de cana-de-açúcar, em função de que, em 1989, com a extinção do Plano-Açúcar, e graças ao Plano-Açúcar, as usinas Plano-Açúcar, IAC e Copersucar, as usinas estão no que estão por conta desses 3 programas que desenvolveram variedades, mais especificamente o Plano-Açúcar, além das variedades, desenvolveu novas metodologias de fermentação, de obtenção de etanol, e isso vem num crescente desde aquela época de Plano-Açúcar, basicamente de 1972, porque o Plano-Açúcar foi criado antes do Proálcool, como estratégia para dar suporte a um programa nacional de substituição de combustível. Inclusive, cabe salientar ao Alexandre, a cana-de-açúcar é o primeiro produto que gera energia renovável na matriz energética do Brasil. Todo mundo acha que é energia hídrica. Não, é a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar hoje, basicamente, ela tem uma participação de 20% na matriz energética do país. Enquanto que na Europa eles querem ter um total de energia renovável de 20%. Eu falo isso, a cana já dá conta. Ela é fantástica. Eu sempre brinco, se ela fosse uma mulher, eu casaria com ela. Calma. Aproveitando o gancho, você como membro da ONU... Integrante. Qual está sendo o intercâmbio técnico-comercial, mais, sobre os países produtores de cana-de-açúcar? Existe esse intercâmbio? Como é que você vê isso? Veja como é que são as coisas. Né? No começo, lá atrás, época de início do Proálcool, Plano-Açúcar, nós íamos visitar outros países para aprender a fazer açúcar, para ver melhoramento de cana. Rafaela, inclusive, ela tem carteira profissional de comissário de bordo, tá? Poucas pessoas sabem, mas, enfim, hoje mudou. Hoje as pessoas vêm ao Brasil para conhecer os nossos programas de melhoramento, as nossas eficiências, os nossos processos produtivos e industriais. Nós temos um acordo de cooperação via Itamaraty, junto à Organização das Nações Unidas, em 2 programas distintos, o PNUD, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e a UNIDO, que seria o Programa das Nações Unidas, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, no continente americano e no continente africano. Nós temos várias ações em países da África, onde nós levamos toda a parte de conhecimento, facilidade de negociação. Inclusive, agora, vamos dizer, essa semana nós estamos já enviando 5 variedades de domínio público para incrementar e aumentar a produção de açúcar no Sudão, é um país que necessita ter açúcar. Então, Fábio, você me conhece, Paulo, você cutuca, não pare, professor, é assim. Não, mas a intenção aqui é disseminar o conhecimento, não é toda hora que a gente tem essas pessoas. Então, veja, antes que você pergunte, nós estamos vivendo hoje, isso aí vai já responder alguma coisa, a 4ª fase do setor de inovação, vamos dizer, da parte de criação. A primeira começou em 1532, quando Martim Afonso de Souza chegou aqui com aquelas mudinhas de cana, a Sacária Oficinária, que plantou lá em São Vicente, que tem ainda as ruínas do engenho lá. Tá? Isso aí veio até basicamente 75, quando o país começou a produzir álcool também, etanol. Tá? O etanol é um álcool. A partir de 75, então, ficou
açúcar e álcool até 2007, 2008, quando as usinas começaram a fazer a cogeração de energia através da queima de bagaço. Também vem vindo até hoje. Hoje, basicamente, todas as usinas são autossuficientes em energia e a grande maioria exporta energia elétrica para a rede. E a partir de, basicamente, 2017, eu diria até um início bastante tímido em 2015, com a parte de bioprodutos envolvendo a área de biotecnologia. Ô, Vico, se a gente for pensar em 2050, quais seriam as 2 inovações que você acha que o setor sucroenergético... Isso aí você foi capcioso, porque eu já falei para você dessa... Em 2050, eu vou visitar a usina, que até lá estarei vivo, graças à cana-de-açúcar. Inclusive, tem um projeto que está sendo continuidade. O Caio foi um ex-aluno, se ele estiver assistindo, ele merece todo o louro disso aí, que é o estudo da cera da cana-de-açúcar como produto fitoterápico. Tá? Isso é biotecnologia. Esse ano nós vamos ter uma outra orientada, continuando o desenvolvimento. A gente tem bastante estudo nisso aí. 2050, a usina vai produzir açúcar, que é alimento necessário para toda a alimentação humana. Só falar em açúcar, só complementando a Rafaela. Se não fosse a engenharia agronômica, nós agrônomos, Rafaela, você não teria o suco laranja, você não teria o pão, você não teria cadeira, você não teria roupas, não teria nada. A gente estaria na idade da pedra. Viva os agrônomos. Bom, açúcar, o alimento mais barato em termos de quilocaloria por unidade financeira, unidade monetária. Vai produzir energia elétrica, e aí eu já vou adiantar a inovação que nós estamos já desde 2009 estudando, e aí, quem sabe, o Alexandre entra nesse projeto aí. A utilização do hidrogênio, do etanol em célula de combustível para a geração de energia elétrica em mobilidade. Não há dúvida que a mobilidade amanhã, quer dizer, amanhã não, hoje, a mobilidade é elétrica. Então, nós temos que tirar a eletricidade do canavial. Então, através do hidrogênio, do etanol, do hidrogênio, do metano, da biodigestão da vinhaça. Não vamos queimar o metano, não. Vamos em 4 moléculas de hidrogênio, CH4 no metano. Aí a gente vai ter uma célula de combustível grande na unidade, na biorefinaria, para gerar energia elétrica. E vamos também aí a ter o hidrogênio do gás de síntese da gaseificação de bagaço. Então, nós temos 3 grandes fontes de hidrogênio para transformar a eletricidade, que é uma tecnologia de 1950, diga-se de passagem, não tem nada de inovação. A inovação é o uso da cadeia sucroenergética na geração de energia elétrica. Respondi? Agora, com quem que eu vou lá? Com você, Paulo. Vamos junto, estamos juntos. Tá bom. E eu aproveito agora... Rafaela, liga o microfone. A Rafaela também vai. Com certeza, com certeza. Marcos, obrigado por estar aqui. O Marcos representa a Think Lab, uma empresa de inovações, está acostumado com startups. Marcos, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Ô, Paulo, obrigado pela oportunidade de participar desse bate-papo. Agradecer também aos nossos parceiros aí, o Alexandre, o Vico e a Rafaela. Eu não sou nascido no Canavial, mas sou nascido próximo do Canavial. Eu, daqui da minha janela, consigo ver 2 usinas funcionando, sou de Sertãozinho, então, para mim, é uma enorme satisfação participar e levar inovação para esse setor, e estou muito feliz, realmente, em poder falar aqui com vocês. Obrigado, Marcos. Bom, Marcos, você é um dos iniciadores do Canaton, né? Um programa que tende a ser uma revolução no setor sucroenergético, é o primeiro hackathon da cana-de-açúcar, né? Como que a gente pode gerar inovação nas indústrias com um custo relativamente baixo? Então, Paulo, na verdade, assim, primeira coisa, né? Toda empresa hoje precisa inovar, né? Toda empresa, organização e todos os setores precisam inovar. Por quê? Porque a gente não sabe mais onde estão os nossos concorrentes, né? Diferentemente de um tempo atrás, que a gente sabia quem que eram os nossos concorrentes, a gente estudava, hoje a gente não tem muita noção. Às vezes até empresas de outros setores vêm e, na verdade, disputam o nosso mercado, né? Vide, por exemplo, inovações aí, aplicativos de
de o Uber, por exemplo, disputando a comercialização de carros, né? Afetando até a indústria automotiva. Então, hoje a gente não sabe muito de onde vêm esses riscos, né, de concorrentes. Então, por isso que a importância da inovação, né? E isso leva todas as empresas realmente a buscar isso, né? Existem várias formas de se fazer, e um pouco desse que a gente está falando, que já é feito há muito tempo, né, no setor de pesquisa e desenvolvimento, mas a gente tem abordado uma outra forma, né? De uma forma um pouco mais rápida e ágil, pensando em metodologias de startup, né? Então, a gente vê hoje muitos programas, muitas empresas que precisam inovar e até ocorre uma grande demanda e uma busca até desenfreada das empresas por buscar inovação, né? Trazendo, às vezes, algumas metodologias de startup para dentro das empresas, né? Mas a gente vê que isso é uma dificuldade, porque inovação não é uma coisa que a gente compra pronto, né? Não é um produto que a gente compra. Ele precisa de maturidade, ele precisa de pessoas, ele precisa de uma cultura de inovação dentro da empresa, né? Então, o que a gente tem buscado realmente é levar essa cultura de startup, né, de um desenvolvimento rápido, por exemplo, nos programas de desenvolvimento aí de PDI, leva-se algum tempo para se trazer soluções, né? A gente busca levar realmente inovação de uma forma um pouco mais rápida, não que seja melhor ou pior, né? Todas acho que têm a sua função, mas também é de levar essa oportunidade de inovação de forma rápida e até democratizando isso, né? Para que, por exemplo, para que se levar uma inovação usando a tecnologia da informação, né, precisa basicamente de um computador e a internet, né? Você não precisa de laboratórios, você não precisa de grandes investimentos, então você consegue inovar também usando a tecnologia da informação para isso num tempo curto e também com baixo investimento, né? Bacana. Marcos, outra pergunta aqui. Nosso setor, o setor agrícola, né, nacional, a gente sabe que quem é do setor, o quão a gente é dominante de novas tecnologias, né? Mas essa galera, esse pessoal mais novo, de hacker, de pessoas que estão acostumadas a desenvolver tecnologia, como é que eles enxergam o setor do agronegócio nacional? Tem essa visão meio retrógrada ou realmente nós estamos nessa vanguarda, como nós falamos? Então, como os outros palestrantes já disseram, né, o setor agro do Brasil é muito inovador, né? Isso não é recente, é desde há muitos anos inovas, por isso consegue essa produção e tudo mais. O que a gente tem buscado, na verdade, é mostrar um pouco essa questão da tecnologia no campo, né, de como usar isso. Então, essa questão de startup, ela vem muito alinhada atingindo alguns pilares aí que a gente vê, né, no setor que precisa ser desenvolvidos. Então, a parte de gestão, a parte de produção, a parte até, como o Vico falou, de novos usos para 2050, qual vai ser o uso desse açúcar e desse álcool para daqui a alguns anos, né? Então, o que é visto um pouco por esse mercado de startup é atingir a tecnologia para trazer melhoras nesses processos, né? Então, por exemplo, em um processo de gestão, né, a gente sabe que a comercialização de açúcar e álcool, as margens são muito pequenas, né? Então, uma gestão eficiente, você consegue realmente ter um diferencial do seu concorrente, né? E também a questão de safra, às vezes você erra numa safra, é difícil você corrigir isso no meio, né? Então, assim, uma gestão eficiente por exemplo, usando tecnologia, né? Então, falar alguns termos aqui, mas usando termos aí que o pessoal conhece de Big Data, ou seja, dados, realmente, análise de dados, para se criar alguns painéis onde os gestores possam usar esses painéis para tomar decisões mais assertivas, né? Isso é totalmente possível usando-se tecnologia, né? Usando a tecnologia da informação de uma forma rápida, né? Então, é um pouco nessa linha que eu acho que as startups têm buscado, né? De trazer um pouco de eficiência no uso dos dados e das informações que são coletadas por todo esse setor. Beleza. E qual que é o segredo de uma startup para ela entender todo esse cenário e poder propor uma inovação ao mercado? Quais são as fases que uma startup tem que passar para que ela realmente entregue uma solução mercadológica? Sim. Então, só contextualizando um pouco, né? Uma startup, na verdade, não deixa de ser uma empresa. O diferencial é que ela é uma empresa mais enxuta,
né, e que precisa ter tecnologia. Né? A gente não consegue ter uma startup sem usar tecnologia da informação, né? Porque ela precisa, por conceito, ser uma empresa que consiga crescer rapidamente, né? Escalar, que a gente chama, não aportando a mesma quantidade de recursos, né? Então, com poucos recursos, eu consigo atingir vários mercados, inclusive internacionais, mundiais, né? Vídeo, como eu já falei, alguns aplicativos que fazem isso, né? Então, o segredo das startups é usar a tecnologia, né? E um pouco que é um contraponto até, que quando a gente usa tecnologia, a startup ela olha muito para o mercado, né? Quando a gente fala tecnologia, então parece que tem os nerds, igual o Vico falou aí, trabalhando lá, atrás do computador e ninguém conversa com ninguém, né? Mas, na verdade, o grande segredo da startup, ela está sempre perguntando ao mercado para que caminho ela tem que seguir. Então, a startup, ela muda muito o curso dela. Então, a gente tem alguns gráficos que a gente acha que a startup ela cresce de uma vez, mas ela está sempre em espiral, porque ela está sempre perguntando ao mercado, verificando o que ela tem que melhorar e voltando para casa e melhorando. Então, eu acho que o grande segredo da startup é essa preocupação de ouvir sempre o mercado, né? Então, ela não tem as certezas, ela nunca tem as certezas. Quando ela surge alguma dúvida, realmente ela vai ao mercado para saber se aquele produto que ela está desenvolvendo é o que o mercado quer. Se não quer, ela volta, desenha, redesenha, volta para trás, joga fora, faz de novo ou ajusta. Então, assim, o grande segredo da startup é estar sempre olhando para o mercado e ajustando os seus produtos de acordo com o mercado, porque ela é uma empresa mais enxuta, diferente de uma grande corporação que a gente compara com o transatlântico, fazer uma mudança de rota. Né? Uma startup consegue muito rapidamente fazer esses ajustes. Né? Então, acho que, na minha visão, esse é o grande segredo de uma startup, e é um pouco que a gente tem tentado agora trazer para esse setor, né? Aproximar o setor aí de biocombustíveis, de bioenergia, para esse mundo de startup. Né? Não que ele não tenha inovação, como a gente já falou, e nos bate-papos aí com o Vico, a gente percebe que se isso tem muito, né? Mas é um pouco aproximar essa visão de startup, né? Numa coisa mais rápida, num processo mais curto, para que se traga realmente um retorno num período bem curto. Né? Então é um pouco isso. Obrigado. Bom, gente, as perguntas podem ser feitas no chat, todas elas serão respondidas, nós vamos contextualizar todas e vamos estar passando aqui aos nossos debatedores. Eu volto para o Alexandre para perguntar quais foram as iniciativas na área de PDI que você sentiu que a ECW teve um crescimento tangível, né? Porque quando a gente fala de inovações, parece que ela não é tão tangível. O que a ECW inovou realmente no seu Parque Fabril e trouxe de tecnologia para os setores que vocês atuam, Alexandre? Aí. Em primeiro lugar, nós fizemos uma fábrica totalmente nova. Então, dentro dessa fábrica, a gente já conseguiu começar com todo um sistema novo de processo, tudo que envolve a indústria 4.0. Hoje, dentro da nossa fábrica, não utilizamos papel. Todo o controle de todos os utensílios de dentro da fábrica e das produções de máquinas, hoje eu tenho um controle total através de um aplicativo no celular. Então, da minha casa, do meu carro, eu consigo enxergar o que está produzindo aqui dentro e o que tá acontecendo. Né? E, se for o caso, interferir nessa parte da produtiva. Eu gostei da ideia do Vico aí de novas maneiras de se gerar energia elétrica, porque hoje a gente sempre fala de carro autônomo, a gente ouve muito na televisão, carro autônomos para a rua. Isso é o futuro, porque dentro da indústria já existe. Hoje na ECW também estamos colocando esses carros autônomos, que são os AGVs, para fazer transporte de logística dentro da empresa, e com uma grande vantagem, que hoje a produção de todos esses produtos é feita, a maioria deles, pela ECW. Então, a minha fábrica, na verdade, é uma vitrine para eu apresentar para os meus clientes. Eu coloco aqui dentro para depois mostrar para os nossos clientes. E o que é interessante, né, Paulo, se nós pegarmos aí, eu sempre cito os últimos 5 anos, a ECW continua com a mesma quantidade de funcionários,
nós crescemos em faturamento mais de 40% durante 5 anos, inclusive passando aí por alguns períodos onde houveram crise. E o que interessa, que é o bottom line, aumentou 4 vezes. Por quê? Porque essas inovações todas que nós fizemos fez com que a gente conseguisse manter o nosso quadro de colaboradores, conseguisse evoluir em faturamento e evoluir no bottom line, que é o resultado da empresa. Outra coisa que é muito latente, assim, né, é a reticência da inovação, né? Como é que você quebrou esses paradigmas dentro de uma multinacional alemã com fábrica no Brasil, e dá para ver aí no fundo o tamanho da fábrica que a CW tem ali em Indaiatuba, né? Eu tive a oportunidade de estar por lá e realmente você vê robozinho andando, iluminação natural, é fantástico. Acho que todo mundo deveria conhecer e saber o quão grande é essa empresa, quanto que ela gera. Mas como você faz para quebrar a resistência, Alexandre, das inovações que você aplica dentro da empresa? Como é que você consegue fazer com que a sua equipe quebre esse paradigma? A melhor maneira de fazer isso é fazer todo mundo participar. Quando nós vamos fazer uma inovação dentro da fábrica ou até para clientes, então é uma participação que vem da direção da empresa, vem do pessoal de engenharia, pessoal de processos, o operador de máquina, quem vai utilizar todo o sistema. A gente tem um grupo hoje aqui dentro da empresa onde a gente se reúne mensalmente, que são com os funcionários, representantes de cada setor da empresa, para discutir para que caminho nós vamos, inclusive para os caminhos de inovações, de tecnologia, de como gerar. E aí, quando você compromete todo mundo, todas as resistências são vencidas, porque o projeto não é de uma pessoa, não é de um líder, é um projeto de um grupo. E com isso fica muito fácil. Então, eu digo que hoje a gente já não administra mais pessoas, nós temos uma gestão de talentos, porque todo mundo quer trazer novidades, quer trazer sugestões, quer trazer da sua área alguma coisa que a gente pode fazer de melhor. E a gente que você é do interior, eu também venho do interior do Paraná, lá sou bicho do mato também, né? Numa cidade no Paraná, Ivaiporã. Eu lembro que a gente sempre foi criado solto, né? A gente era criado solto, nossos pais nos criavam assim, e o diálogo e a gestão que os nossos pais tinham com a gente faziam que a gente direcionava para o caminho certo. E é a mesma coisa dentro de uma empresa, né? As pessoas têm que ter liberdade de tomar as ações, e nós, na verdade, o que temos que fazer é dar ferramentas para a administração da gestão desses talentos. A gente aqui dentro da empresa trabalha um pouco como o Marcos falou. A gente tem aqui algumas pequenas startups, né? Então, dependendo do projeto que nós vamos desenvolver, tem um grupo que vai trabalhar naquilo, é uma startup que vai trabalhar naquilo. Dependendo do outro projeto, é um outro grupo, é uma outra startup. E aí nós temos diversos talentos, diversos especialistas trabalhando em projetos diferentes e ao mesmo tempo. Rafaela, você que roda o mundo, acho que não tem um pé de cana que plantou no planeta Terra que a Rafaela já não tenha posto o pé no país, né? Então, eu queria saber de você, Rafa, o Brasil, como demandador de novas tecnologias para o setor, quais são as tecnologias que você viu ser implementadas assim em larga escala dentro do setor supraenergético, da parte que você trabalha, o setor agrícola? Olha, Paulo, que eu vi sendo implementada, não sei exatamente, porque cada país tem suas particularidades, mas o que eles procuram a gente, o que eles vêm buscar aqui, é todo o nosso modelo de manejo, principalmente, tá? Então, começa com a variedade, como é esse programa de melhoramento, como que vocês fazem os cruzamentos, onde vocês fazem. Nós já exportamos tecnologia de como montar um projeto de melhoramento genético, né? O agronômico tem um convênio com o México e não teve também um pouco com o Peru, não teve com outros países porque a gente não conseguiu pessoal disponível para fazer tudo isso, né? Mas teria essa demanda de ensinar esses países como começar.
Como começar bem, começando do início, com melhoramento genético. Fora isso, eles têm muito interesse na nossa produção de mudas por o MPB e mesmo na biofábrica. Eles têm muito interesse na meiose, como funciona isso, os equipamentos. Então, todo o sistema de manejo da nossa cana-de-açúcar, eles têm as máquinas, né, a própria máquina de plantar MPB e outras máquinas, as colhedoras, como colher sem pisotear a linha, todo esse sistema, esse manejo que foi desenvolvido aqui no Brasil, eles têm bastante interesse, né? E, obviamente, aproveitam algumas partes em que eles conseguem implementar, né? Então, nós somos muito procurados, quase toda semana tem visita, agora não por causa da Covid, mas nós sempre tivemos visitas semanais de estrangeiros, de diversos países, todos os países, né, que produzem cana-de-açúcar, vêm para o Brasil. Eles olham o Brasil como, né, o top, nós somos mesmo, né? Outra coisa, Rafa, como é que você vê a integração do conhecimento através das associações mundiais? Eu sei que você representa a STAB aqui no Brasil e ela é ligada mundialmente, né? Como é que está sendo esse intercâmbio entre vocês, entre os técnicos açucareiros e apoleiros? Tem essa troca de experiência, de trabalhos e tudo mais? Sim, nós temos duas organizações internacionais, né, que unem as associações. Uma delas é o ISSCT, né, e outra é a IAPCIT. A IAPCIT são mais os países da Ásia, né, e o ISSCT são países do mundo inteiro que produzem açúcar não só de cana, de beterraba, então tem Europa. Bom, o ISSCT sempre tentou fazer programas de pesquisa integrando os diversos membros. Ele nunca foi muito feliz, mas, assim, algumas associações foram feitas, principalmente na América Latina, né? Então, nós temos um grupo de pesquisadores na América Latina, de diversos países, que agora, com essa facilidade de fazer reuniões pela internet, então, a gente todo mês tem uma reunião e discutimos temas que interessam para a América Latina, né? Como, por exemplo, como as usinas estão manejando agora com a Covid, eles estão todos trabalhando, quais são os cuidados, então trocamos experiências nisso. Agora está tendo interesse com a tal da peste do gafanhoto, enfim, está atacando cana, não está? Então vai ser o tema da próxima reunião, tá? Estão preocupados que vai chegar até a América Central. Mas, então, assim, existem iniciativas, né? Cada país tem sua dificuldade para reunir técnicos, para enviar os seus pesquisadores em reuniões internacionais, mas isso é feito, pelo menos agora com a ajuda da internet, está sendo bem mais implementado. Ô, Rafa, eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Sérgio de Carvalho. Quais os entraves para sairmos hoje de uma produtividade de 7.000 hectares para 10.000 hectares? Tá. Olha, primeiro tem que começar fazendo o beabá bem feito. Tá? Então, não adianta a gente pensar em aplicar com drone, fazer o controle biológico, se eu não fiz toda a base perfeita, se eu não fiz aquele, sabe, começa a caracterização dos tipos de solo, a escolha da melhor variedade, o preparo do solo, a adubação, então são muitas práticas integradas. Tá? Aí, depois que eu conseguir fazer todas essas práticas integradas, eu vou colocar mais tecnologia, adicionar mais tecnologia que vai sendo aplicada ao sistema. Mas nós temos produtores que conseguiram ter uma produtividade aí de 3 dígitos, em média de 5 anos, fazendo esse beabá bem feito. Tá? Então, eu gosto de citar o exemplo do cooperado, que é o Renato Trevisoli, na região de Taquaritinga. O Renato tem média de produtividade acima de 110 em 5 anos. E o que ele faz? Ele faz o que todo mundo deveria fazer, super bem feito, ele presta atenção em cada detalhe, ele tem uma mecanização que não pisoteia, ele faz controle de tráfego, enfim, a parte agronômica dele, ele pensa em cada detalhe. Né? Então, nós temos exemplos, ele é um produtor médio-grande, mas nós temos usinas que se recuperaram
como, por exemplo, a Benusa, que também é um exemplo bastante conhecido, né, que produzia aí na faixa de 50 toneladas, chegou a 199 na safra passada. O que ela fez? O beabá bem feito, né? Ela começou caracterizando os solos, ela fez um projeto de produção de mudas sadias, escolheu variedades bem adequadas para as áreas que eles têm, enfim, fizeram toda a parte, manejaram muito bem os resíduos, adubação, fizeram toda a parte agronômica bem feita e conseguiram sair da recuperação judicial e chegar na safra passada com quase 99 de média. Tá? Então, acho que são exemplos que nós temos de tecnologia que não precisa nem ser tão, né? Não precisa ser uma tecnologia de, sei lá, uma cana transgênica, pode ter também, mas dá para a gente fazer muita coisa fazendo o beabá bem feito. Tá? Ô, Vico, eu vou aproveitar o gancho e vou fazer uma pergunta para você. Como é que o Brasil, quando a gente fala em tecnologia, em inovação, como é que a nossa parte educacional está nesse momento? Como você vê a nossa educação no setor? O Alexandre falou de inovação, né? A inovação só é sucesso quando o processo é sucesso e quando o produto é sucesso. Então, parabéns, Alexandre, que você está inovando pra caramba. Eu gostei da Rafaela falar do estrangeiro, é bem piracicabana, né, Rafa? É nós, não, né? Legal. Veja, inovação no setor. Primeiro ponto que eu vejo em termos de inovação, na história do setor sucroenergético são várias, já foram citadas aqui, a Rafaela foi muito feliz em citar alguns exemplos bastante palpáveis. Nós sempre inovamos. Tá? Então, uma grande inovação que teve no setor foi a transformação, a modificação, embora não tenha sido uma inovação, mas foi sucesso, e graças à mudança do sistema de remuneração da matéria-prima, é que a produtividade também cresceu. Tá? Então, isso foi uma inovação? Foi uma inovação. Em termos de estudo, eu acho que a inovação, quando você pensa em academia, recentemente nós tivemos uma reunião e eu disse o seguinte: a função principal de um professor não é ficar tagarelando aquele monte de conceitos, de disciplina. Não. Ser professor não é uma profissão, é uma missão. E a nossa missão é formar cidadão, colocá-lo no mercado de trabalho muito bem colocado. Não existe melhor prêmio, não existe melhor salário para um professor ver seu aluno bem colocado, bem qualificado, tendo sucesso e sendo feliz, que é o que importa nessa vida. Com base nisso, em 2005, 2006, até pelo perfil nosso de atender as usinas, desde a época de Plano-Açúcar, nós começamos a ter uma demanda muito grande. Então, houve a primeira inovação no sistema de ensino. Lançamos o primeiro curso, que seria um mestrado em administração de tecnologia, o famoso MTA. Foi uma invenção? Não, foi uma cópia. Tá? Esse curso MTA, eu vi na Georgetown University, em Washington, D.C., mas era focado na área do Marcos, aí, de informática, de robótica, etc. Eu falei, vamos montar um curso de administrar tecnologia sucroenergética, principalmente na área de indústria, porque nós não temos isso. Não tem um curso para formar uma pessoa capacitada para atuar no sistema industrial. E, para nossa surpresa, em 2007, começamos com a primeira turma em Araras, logo em seguida em Catanduva, logo em seguida em Sertãozinho, onde você foi aluno. E isso vem num crescente, nós estamos na 8ª turma em Sertãozinho, já tem mais de 300 pessoas. Ou seja, inovamos na capacitação do que é mais importante em todo o setor sucroenergético, o indivíduo, o ser humano. Eu acho que enquanto a gente investe na pessoa, no indivíduo,
nós vamos ter muitas inovações, resultado da satisfação da pessoa que faz o que gosta e gosta do que faz. Quando perguntam, quando você entra em férias? Eu falei, eu vivo em férias. Porque quem faz o que gosta e gosta do que faz, não trabalha. Eu não trabalho, vocês sabem disso. Às vezes, o Marcos estava falando que troca ideia comigo, a gente fica horas divagando, porque para mim é uma área nova, isso, eu estou encantado com o Kenaton, estou envolvido, nossa, é um desafio. E estou curtindo o meu, né, Marcos? E isso, para mim, é uma inovação. Qual outra inovação que nós tivemos, vamos dizer assim, na academia? É a inclusão dos alunos, agora já na universidade, porque depois de Planalçúcar, de uma vida de pesquisador, a gente passou a ser professor também. E a academia tem três bases: pesquisa, ensino e extensão. Então, eu não posso ensinar se eu não tiver novidade. Para ter novidade, eu preciso ter pesquisa. Então, com base na pesquisa, e aí vem as parcerias público-privada com empresa, para desenvolver novos processos, para desenvolver novos insumos. De repente, aí com o Alexandre, tem um pessoal de engenharia de materiais da UFSCar. Vamos desenvolver produtos novos. Então, são inovações onde você tem a associação e o aporte das empresas. A gente tem que entender que a universidade, embora seja pública, ela atende uma parcela bastante grande da população que, vamos dizer assim, infelizmente não tem as mesmas oportunidades que outras pessoas ou que estão em universidades particulares têm. Inclusive, a gente tem muito relato que as universidades públicas elas oferecem muito mais chances de colocação do indivíduo formado. Desde o primeiro ano, principalmente o pessoal da biotecnologia entra, a gente já começa a falar do setor, mostrar as oportunidades, e realmente o pessoal que começa a trabalhar com a gente desde o início, laboratório, iniciação científica, está empregado e sai bem empregado. Então, acho que é bem por aí. Essa inovação da formação do indivíduo, da capacitação de mão de obra, e hoje o setor está exigindo que o indivíduo saiba mais que a média. Eu sempre falo para o pessoal, falei, invistam em você, vai aprender a segunda ou terceira língua, vai ter conhecimentos gerais, enfim, invistam em você e a gente vai investir ainda no ser humano. Marcos, agora a pergunta é para você, do Francisco Couto. Você acredita... Chico é o responsável pela parte de PDI do MTA, nosso parceirão. Um abraço, Chico. Deu para ver pela pergunta aqui que ela é bem específica, né? Você acredita que o BSB, Balance Score, painel KPI, é uma boa opção para inovação na gestão da indústria sucroenergética? Você tem alguma aplicação em startup de uma gestão? Não, legal. Scorecard, então é um pouco na linha que eu disse, né, de painéis, né, de facilitar a gestão. Existem algumas startups, sim, trabalhando nisso. Eu acho, como eu falei lá na minha fala, é um grande diferencial, porque hoje os dados, né, são mundo aí, né? Porque tudo é baseado em dados hoje, né? Então, as tecnologias hoje que usam inteligência artificial e tudo mais se baseiam em dados, né? E a saída desses dados para serem mostradas realmente precisa de uma forma que um humano, alguém possa usar um painel, né? Então, eu acho que isso tem bastante relação com o que a gente tem feito, né? Não de criação de startup, porque a Think Lab ela não cria startups, a gente não cria internamente, mas a gente ajuda startups a tirarem as ideias do papel, né? Então, nosso papel é mais de apoiar essas soluções para que elas saiam do papel. Então, eu vejo em utilização de dados para trazer painéis, e não só painéis de gestão, né? Mas painéis tanto para produção também, né? Então, painéis, sei lá, um painel onde tem os talhões lá mostrando a logística na usina lá para se verificar toda a logística está sendo feita. Ou seja,
eu acho que está bem alinhado realmente com o que é necessário para o mercado, né? A utilização de dados e exibição disso de alguma forma para os gestores e tomadores de decisão. Outra pergunta que está aqui é: o que é, de fato, o Canaton? Para que ele serve e como será aplicado? Legal. Então, o Canaton é uma iniciativa nossa, junto com a FenaSucro, né, para aproximar, trazer realmente esse mundo de startup próximo do setor de bioenergia, né? Porque a gente vê realmente muita coisa acontecendo, muita inovação acontecendo, né, que exigem um tempo de pesquisa, igual o Vico falou, né, de laboratórios e tudo mais, e a gente está tentando trazer para esse setor uma visão de startup, né, de criação de soluções em 3 dias, né, usando tecnologia da informação. Então, e como isso é feito, né? Mas parece improvável, né? Você fazer um PDI em 3 dias, como que isso é possível, né? É possível só usando tecnologia, né? Só usando TI. Como eu falei, cada um, então, nesse evento que é totalmente online, a gente tem equipes que vão participar do Brasil inteiro, e aí essas pessoas estão distribuídas, cada um na sua casa, com seu computador, criando soluções, né? Então, a primeira coisa é que são pessoas multidisciplinar. Inclusive, nós 5 aqui poderíamos participar de um hackathon, que cada um tem um conhecimento de área, e é exatamente isso que traz inovação, né? Pessoas com áreas diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, e setores, inclusive, diferentes. Então, esse evento não é só para o setor, porque, como eu disse, a gente não sabe onde está o nosso concorrente. Então, uma solução de um outro setor, sei lá, de mobilidade, de papel celulose, pode ser aplicada também no setor de bioenergia, né? Então, essas pessoas trabalhando com essa multidisciplinaridade, analisando um único problema que permite realmente, lógico, metodologia, mentores, aplicação nesses 3 dias, né? A gente consegue não entregar uma solução ao mercado, mas criar uma ideia, né? Um MVP, que a gente fala, um produto mínimo viável lá, uma ideia que após o evento a gente apoia para que ela realmente seja entregue ao mercado, né? Então, esse é um pouco o papel do Canaton, é trazer esse mundo de startup próximo do setor e levar uma inovação mais rápida, né? Para trazer realmente benefícios em áreas específicas que a gente detectou, que é a de gestão, a parte de produção, né? Que envolve tanto indústria, a agrícola, logística e tudo mais, e até de novos mercados, né? Então, que são criar soluções tecnológicas, né? Então, usando, como eu falei, inteligência artificial, usando análise de imagem de satélite, usando dados coletados, ou seja, todas as questões envolvendo tecnologia da informação, né? Bom, nós já estamos aqui 17 horas e 4 minutos, parece que não, mas já passou 1 hora desse rico debate, né? É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu vou passar agora, choveu de perguntas, tá? Não dá para fazer todas as perguntas, a gente vai direcionar elas a cada um de vocês para que depois vocês possam manter o relacionamento com os espectadores. E eu vou começar invertendo a ordem aqui, chamando o Vico. Vico, suas considerações finais e fala um pouquinho aí da UFSCar no Canaton. Primeiro, um prazer estar com esse grupo. O UFSCar no Canaton, o UFSCar no setor sucroenergético. Como eu disse, com a extensão do Planalçúcar, a UFSCar encampou todos os técnicos. Na época, nós éramos 41, basicamente engenheiros agrônomos, e a UFSCar falou: o que nós vamos fazer com 41 engenheiros agrônomos? E tudo, viu, Alexandre, tudo meio frango do mato, tudo criado solto mesmo, sabe? É vermelho. E aí o que acontece? Vamos fazer um curso de engenharia agronômica diferenciado, tem que ser diferenciado, porque São Paulo tem não sei quantos cursos. Vamos fazer um curso noturno de engenharia agronômica, agricultura hidropônica, lógico, brincadeira, mas alguns até levaram a sério. E nós criamos um curso de engenharia agronômica com 2 ênfases bastante distintas, que foi a agroindústria, porque basicamente os 41 engenheiros agrônomos tinham o pé vermelho de canaviar, não tinha como ser diferente, e o foco sempre foi cana-de-açúcar, tá? E a outra ênfase foi a agroecologia, para associar
inclusive para dar essa visibilidade que a cana é um grande contribuinte para o meio ambiente. Não é só pelo etanol, é a cultura que mais absorve carbono por unidade de área, por unidade de tempo. A Rafa sabe, é um vegetal C4, né, Rafaela? Quando fala C4, a professora, é a Citroën. Eu falei, é a Citroën para você dar de presente para sua mãe, né? Porque agrônomo não sabe o que é um C4, pelo amor de Deus. Enfim, a UFSCar hoje ela é referência no setor sucroenergético e, principalmente, pelos projetos e programas que ela tem. A RIDESA, basicamente, teve o seu berço na UFSCar, que está localizado onde foi o berço do Proálcool, a fazenda ali na Anhanguera. Quem passar por ali para tomar um café com a gente. Tanto açúcar no café, graças a Deus. E nesse tempo todo, nós envolvemos outras pessoas de outros cursos. Em Araras, por exemplo, tem a engenharia agronômica, tem a agroecologia, tem a biotecnologia, e no Noturno nós temos 3 licenciaturas, Física, Química e Biologia. Todos esses alunos estão integrados. Então, a UFSCar hoje, além de ser referência por ter herdado o Plano Açúcar, e diga-se de passagem, todos esses programas eles são autossustentáveis. O programa de melhoramento das variedades RBs, que ocupam 60% da área do país, ele é totalmente custeado pelo setor produtivo. Tá? O campus de Araras, basicamente, é o que mais arrecada dinheiro para a Universidade Federal de São Carlos, em função dos projetos que a gente desenvolve, do curso MTA, que hoje, eu diria até que é um pré-requisito para as pessoas que querem entrar no setor. Tá? Enfim, a gente está engajado na inovação e a UFSCar sempre teve esse olho na área de inovação. Obrigado, gostei do Chicão, parceiro aí desde 2007 no MTA também, ele é o responsável pela área de PDI nosso. E depois vou pôr para conversar com o Marcos, viu, Marcos? Obrigado, Paulo, pela oportunidade e foi um prazer estar com vocês. E você sabe que eu não digo não para qualquer desafio que você põe na minha frente. Por isso que você está aqui com a gente, Vico, é uma honra estar do teu lado esse tempo todo. São mais de quase anos. Tem mais de 3 anos, eu diria. Tem mais de E tem outra, que você ficou de me dar uma resposta. O Prêmio Acadêmico FenaSucro. Prêmio FenaSucro da Academia. Vamos fazer isso aí. O Canaton já é um ranking. Mais ou menos, mas nós vamos chegar lá ainda. Tchau. Tchau, não, estou aqui. Obrigado pela tua participação, é uma honra ter você, a STAB, junto com a gente aqui. Sem palavras para agradecer o teu tempo, que eu sei que ele é concorrido, imagina aí que você tenha que ter aberto mão de algumas coisas. Suas considerações finais. Olha, Paulo, muito obrigada. Eu queria dizer a todo mundo que está aqui assistindo que os ganhos da pesquisa científica e tecnológica são muito grandes, eles não se limitam àquela tecnologia que vai ser utilizada no campo. Quando a gente consegue utilizar os ganhos da pesquisa, os números que a pesquisa gera, para implementar políticas públicas, esse ganho é muito maior. Então, a gente vê, no RenovaBio, existe uma calculadora. Dentro daquela calculadora, que o pessoal da Embrapa desenvolveu, tem muitos dados de pesquisa, de muitos pesquisadores que estão embargados ali naqueles cálculos que estão sendo feitos. Isso vai gerar um número que vai dar uma nota para aquela usina, enfim. A ciência, a pesquisa participando de uma política pública. Então, esse é um ganho fantástico, né, que o nosso setor teve e que tem sempre a pesquisa envolvida. Então, eu gostaria de lembrar, de pedir a vocês que nos ajudem a defender a pesquisa científica e tecnológica, porque nem sempre ela é valorizada, né? Então, essas parcerias público-privadas, elas precisam continuar e elas são a força do setor. Mas o setor, a parte da pesquisa pública, ela precisa continuar, tá? Por quê? Porque é onde a gente consegue manter, ao longo dos anos, os materiais, as coleções de cana, conhecimento sendo passado de um pesquisador para o outro. Enfim, isso precisa continuar. E a moçada jovem, que
que vai entrar com as suas startups, com as suas empresas, vem agregando a este movimento, né? Então, mas defender a pesquisa pública é muito importante. E não adianta nós, pesquisadores, falarmos, nós somos super importantes. Não, o setor precisa dizer, sabe? O setor precisa ajudar a defender. Então, por favor, nos ajudem, que nós já estamos ficando tudo velhinhos, sabe? E precisa repor, precisa ter concurso. Então, a minha palavra é essa, sabe? Valorizem a ciência, porque a ciência, ela não é do pesquisador, ela é do setor como um todo. Tá? Muito obrigada por me deixar participar deste evento maravilhoso, estou sempre à disposição. Obrigada, Alexandre, Marcos e Super Vico, obrigada pela companhia aqui nesta tarde. Vocês são todos super queridos e eu agradeço muito, Paulo, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Eu só interrompo você que eu discordo que nós estamos ficando velhos. Nós estamos ficando mais vividos. Isso a gente vai passar a experiência muito para essa moçada. Isso mesmo, muito bom. Obrigada. Obrigado, Rafa. Marcos, agora eu vou passar para você suas considerações finais e, pelo jeito, aí você vai ser o grande integrador da pesquisa, do conhecimento que está aí na mão desses dois baluartes aí, junto com essa molecada nova que você está trazendo aí no Canaton, né? Esse monte de hacker para estudar o setor sucroenergético, é isso? Não, legal, Paulo. Agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre inovação, de startups, agradecer os parceiros aí, o Alexandre, o Vico e a Rafaela. Convidar a todos para participar do Hackathon. Eu acho que esse evento ele mostra um pouco, a gente está falando de pesquisa e desenvolvimento, né, que são importantíssimas, feitas em laboratórios ou grandes empresas, né, que precisam de um tempo e de grande investimento, mas que também a gente pode fazer também de outras formas, né, não mais importantes, mas complementares, né? Então, convidar a todos para participar desse evento. Eu acho que é uma grande oportunidade de pessoas, não só do setor, mas de outros setores também conhecer e de entregar valor, né, para as empresas, para as indústrias que realmente precisam inovar, né? Eu acho que o meu papel aqui é um pouco isso, é tangibilizar um pouco essa questão, como eu disse, né? Os hackers aí com um computador, um celular e internet, eles conseguem criar muitas coisas, né? Então, é um pouco esse o recado. Agradecer realmente essa oportunidade, convidar todos para acessar lá o site, é o canaton.com.br, e as inscrições vão até o dia 20/8. Então, estão todos convidados. O evento é totalmente online, gratuito. Então, espero vocês lá, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí, Paulo. Obrigado, Marcos. Vocês que estão assistindo a gente receberam no chat agora uma pesquisa e é super importante que você responda para que a gente melhore a qualidade dos nossos serviços e que a gente já tenha os novos balões de ensaios para o próximo webinar. Alexandre, deixei você por último, para você fechar aí com chave de honra. Agradeço a tua participação, o seu tempo, sua disponibilidade, seu conhecimento e fica aí para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer, Paulo, essa oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Para mim é uma honra estar aqui com você, com a Rafaela, com o Marcos e com o Vico. Acho que são pessoas que têm experiências em áreas um pouco distintas, né? Mas que se complementam. Eu acho isso é muito importante. Eu gostaria de reforçar e deixar essa mensagem para todo mundo. O Brasil é vanguarda na tecnologia, né? Hoje eu posso dizer, como você falou, Paulo, tem uma fábrica aqui atrás que eu posso e convido todos a vir visitar. Eu digo que é uma fábrica industrial das mais modernas do mundo e não no Brasil. Aqui, vocês sabem, nós produzimos o maior redutor planetário já produzido no mundo, fora a China. Mas não porque na China tenha algum maior, é porque a gente não tem estatística para saber se já teve algum maior lá. E outra coisa que é importante, esse redutor ele foi desenvolvido no Brasil, ele foi produzido no Brasil e instalado no Brasil. Então, isso para a gente é uma honra. Eu sempre falo em diversas falas que às vezes é fácil você construir uma fábrica nova. Agora, você tirar conhecimento e buscar conhecimento, que nem nós pegamos de nossa matriz na Alemanha, e hoje tem uma área de desenvolvimento aqui, que ela é referência
no mundo, não só no Brasil. Hoje a SCW tem 225 engenheiros, acho que pouca gente sabe disso. E todos eles trabalhando a todo momento para tentar criar inovação, criar coisas novas, criar novos processos. Tem áreas que são, por exemplo, redutores planetários. Se hoje alguém no mundo, lá na SCW, na China, vende um redutor, eles nos consultam para nós darmos o carimbo e autorizar a produção do equipamento. Isso para a gente é uma honra, porque normalmente o pessoal leva o desenvolvimento para fora do país. Então, isso é conhecimento. Daqui dessa fábrica que vocês estão vendo aqui atrás, nós já exportamos equipamentos para mais de 30 países. Então, isso também, para nós, é uma honra. Nós somos reconhecidos não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E isso é graças, nós temos aqui vários especialistas aí na área educacional, é graças a várias parcerias que a gente faz com a universidade, né? Eu venho de família de educadores, meus pais, meu pai, minha mãe foram educadores, diretor de escola, professores de faculdade, e acho que isso tudo faz com que eu valorize ainda mais esse pessoal que fica nessa luta diária, né? E busco para incentivar que a gente faça mais parcerias. Vou te procurar aí, Vico, para a gente fazer uma parceria também com a UFSCar, que eu acho que isso é muito importante. Vamos procurar o Marcos aí também nessa área de startup, ver o que a gente pode mais colocar aqui dentro da SCW, né? Fazer trabalho juntos, com a Rafaela também. E estamos aí à disposição, que vocês precisarem da gente, é só nos procurar. Obrigado e um grande abraço a todos. Bom, obrigado a todos os telespectadores que estão aqui com a gente através do YouTube. A FenaSucre Agrocana agradece a participação de vocês. É uma realização do CEIS-IBR, do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético. E agradecer aí a todos vocês que disponibilizaram o tempo para a gente trocar mais ideias e mandem sugestões. Assim que a gente tiver recebido já as pesquisas, nós já estaremos com novas sugestões para novos webinars. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e a gente se vê no próximo. Um abraço.